Olá, meus amigos. Depois de algum tempo, então, nós estamos, graças a Deus, aqui de volta para gravarmos mais uma mensagem da continuidade da exposição do Evangelho de João. Então, nós, na mensagem anterior, falamos um pouco sobre o Evangelho de forma geral, mostrando principalmente o propósito do Evangelho de João. Na mensagem de hoje, nós iniciaremos então no primeiro capítulo, no primeiro versículo deste precioso livro. E quero agradecer a você que já ouviu o primeiro vídeo e agora está acompanhando estas exposições do Evangelho de João, que nós aqui, com a graça de Deus, iremos fazer. Primeiramente, claro, antes nós devemos sempre começar orando ao Senhor, pedindo que Ele nos abençoe, nos dê a sua graça e a sua misericórdia, porque sabemos que se Ele não agir em mim, ou em você, em nós, no nosso coração, em nossa mente, atuando com poder, nós não temos condições de compreender as verdades espirituais. Então vamos pedir a direção, a assistência, a graça do Espírito Santo sobre nós. Vamos orar ao Senhor. Senhor, agradecemos pelas tuas bênçãos sobre nós, que são inúmeras, muitíssimas, que nós, na verdade, nem podemos contar, não temos como enumerá-las, mas sabemos que somos abençoados por ti de muitas maneiras, em todos os lugares, em todo o tempo, e nós te louvamos, principalmente pelas bênçãos espirituais, pela fé em Cristo Jesus, que o Senhor nos deu, para crermos nele e termos a vida eterna, e a esperança da glória, e a comunhão com o Senhor, e a paz contigo. Nós te louvamos, porque o Senhor nos dá do teu Espírito Santo para compreender a tua palavra, a tua verdade, a tua vontade, e assim também fazê-la. Eu rogo que o Senhor nos abençoe, para que possamos crescer através da tua palavra, especialmente do Evangelho de João, que estamos expondo, estudando, conhecendo e aprendendo deste maravilhoso livro. Rogamos a tua santa assistência, a tua necessária assistência sobre nós, para que juntos cresçamos na graça e no conhecimento e na fé em Cristo Jesus. No nome dele, Senhor, que eu oro. Amém. Então, vamos iniciar hoje a nossa exposição propriamente dita no Evangelho de João, iniciando aqui no primeiro versículo, no primeiro capítulo. E este primeiro versículo e este primeiro capítulo do Evangelho diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Então este é o primeiro versículo deste Evangelho. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós vamos expor este primeiro versículo por partes. Este versículo tem 3 frases muito importantes, cheias de riqueza, como vocês podem perceber. A primeira frase é: no princípio era o Verbo. A segunda, o Verbo estava com Deus. E a terceira, o Verbo era Deus.
Na mensagem de hoje, especificamente, nós falaremos sobre a primeira expressão, as primeiras duas palavras, no princípio. Nós vamos nos ater a essas duas primeiras palavras, no princípio. Lembrando sempre que a exposição do Evangelho de João, de todas as palavras, de todos os versículos, acompanharão sempre o seu propósito. Vocês devem se lembrar, ou se você está ouvindo pela primeira vez, do propósito do Evangelho de João, registrado por ele mesmo no capítulo de número 20, nos versos 30 e 31. Eu vou ler para que você possa recordar ou conhecer. No verso 30, João está dizendo assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Então João narrou alguns dos sinais de Jesus. E ele diz que Jesus, na verdade, fez muitos outros sinais, que não estão aqui narrados, como ele diz, que não estão escritos neste livro. Notem que João usa a palavra sinais. Ele não usa a palavra milagres, por exemplo. O milagre da multiplicação dos pães, o milagre da água transformada em vinho, o milagre da ressurreição. Não, ele usa a palavra sinais. A água transformada em vinho é um sinal, a multiplicação dos pães e dos peixes é um sinal, a ressurreição de Lázaro é um sinal, e assim todas as outras maravilhas que Jesus realizou eram, na perspectiva do apóstolo, no seu evangelho, sinais. Talvez para muitas pessoas que não conheciam a Cristo, que não foram chamadas por Ele, talvez para aquelas pessoas, aquelas manifestações de Cristo eram apenas milagres, feitos extraordinários, incomuns. Mas para João e para o próprio Cristo, eles não eram apenas feitos maravilhosos, extraordinários e incomuns. Na verdade, eram sinais. Isto quer dizer que aquilo que Jesus estava fazendo era um sinal, apontando para alguma coisa, indicando uma verdade, a qual? A verdade de que aquele homem que fazia aquele feito extraordinário era o Messias, indicando e apontando que ele era o enviado de Deus, o Cristo de Deus, o suficiente, o poderoso Redentor. Então, João diz que Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Mas ele diz: estes, porém, esses sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Percebam? Então aqueles milagres eram sinais. Sinais para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo. Pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus. Este é o propósito de João. Ele diz que todos aqueles sinais foram registrados no seu Evangelho por ele, para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E, consequentemente, o segundo propósito é para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Assim termina o versículo de número 31. Então, este duplo propósito do Evangelho de João será o nosso também. Ao longo de toda a sua exposição, na explicação de cada versículo, de cada palavra, do significado delas, nós nunca poderemos perder de vista este propósito, de que João está escrevendo, e de que a mensagem deve ter este tom, para que você,
possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, de maneira que, crendo, então você terá vida eterna em o nome de Jesus Cristo. Então vamos aqui para o significado desta expressão no princípio. São as duas primeiras palavras deste primeiro versículo, no princípio. A palavra no princípio significa na origem, no começo. A que princípio, a que começo João aqui está se referindo? Não é difícil de saber. Se você, por exemplo, já leu o livro de Gênesis, você deve se lembrar que as primeiras duas palavras de Gênesis são exatamente estas que João também usa em seu evangelho. Lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo de Gênesis, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então vejam que tanto Moisés, o autor de Gênesis, quanto João, o autor deste quarto evangelho no Novo Testamento, muitos séculos, milênios depois de Moisés, escrevem a mesma coisa. Moisés narrando o princípio da criação do mundo, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, evidentemente que João quer que os seus leitores, ao ler estas palavras no princípio, imediatamente se reportem àquele começo, àquele princípio, lá da criação, do início de todas as coisas, da existência do mundo inteiro, quando Deus criou tudo o que existe, as coisas visíveis e invisíveis. Então João, evidentemente, sem sombra de dúvidas, quer que nós voltemos àquele começo, àquele tempo, com estas palavras. Ele começa o seu evangelho para que nós coloquemos então a nossa mente, a nossa lembrança, o nosso conhecimento e os nossos pensamentos a partir daquele começo, lá daquele princípio. Nós poderíamos então também nos perguntar por que João tem interesse em que nós pensemos lá naquele princípio, em que nós nos voltemos para aquele começo. Por que João tem esta intenção com os seus leitores e conosco também, que somos os leitores dele hoje? Porque ele quer que nós voltemos lá naquele começo. Nós poderíamos dizer que por algumas razões muito importantes. Nós poderíamos apontar, por exemplo, que João pretende que nós nos voltemos para aquele começo, para o começo da criação, para o início do mundo, antes de todas as coisas, para que possamos perceber que acerca de quem ele vai falar é de uma pessoa que existe, ou que pelo menos tem relação lá com aquele começo, ou desde aquele começo. João não quer que nós pensemos acerca de Jesus Cristo, porque o seu livro chama o Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ele vai falar em todo o seu Evangelho acerca de Jesus Cristo. Vai narrar os milagres de Jesus, as conversas de Jesus, as doutrinas de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Tudo que ele vai falar é sobre Jesus, para que as pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo. Então, João pretende que nós possamos pensar em Cristo, em Jesus, realmente como alguém que está relacionado com aquele começo, com aquele tempo, com aquela era, com aqueles acontecimentos, que a sua existência, que a sua pessoa, que a sua obra
está intimamente envolvida e relacionada com o princípio. Essa razão é que ele diz, e ele inicia o seu evangelho com estas palavras: no princípio. João não quer que nós pensemos acerca de Cristo apenas tomando-o a partir, por exemplo, de sua morte na cruz. Porque se nós o tomarmos apenas a partir de sua morte na cruz, nós teremos apenas parte da história e da verdade acerca da pessoa de Jesus Cristo. Evidentemente que a cruz e foi um momento muito importante e um clímax do ponto da história, muito importante para o cristianismo. Contudo, nós não podemos começar a conhecer e a interpretar a pessoa e a obra de Cristo a partir deste ponto, da sua obra na cruz. Nós não podemos também começar a conhecer a respeito de Cristo a partir, por exemplo, de seu ministério. Quando ele veio para ser batizado por João Batista e ali o Espírito Santo desceu sobre ele, quando então foi ouvida aquela voz do céu falando que aquele era o Filho amado de Deus, em quem Deus tinha prazer. E a partir dali então sendo enviado para o deserto, sendo tentado, vencendo toda a tentação, iniciando o seu ministério, nós não podemos começar deste ponto. Porque também nós então não teremos o conhecimento suficiente e adequado da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Também não podemos começar a conhecer a respeito de Jesus a partir, por exemplo, do seu nascimento, ou da sua concepção, que também é um ponto muito importante, a concepção de Cristo, um ato milagroso da parte de Deus no ventre de Maria. Se nós começarmos a partir daí, já poderemos com certeza evitar muitos erros, mas ainda não é suficiente. Por esta razão é que João inicia o seu evangelho com a expressão no princípio, para que as pessoas que quisessem conhecer a respeito de Cristo, pudessem saber que eles teriam de voltar o seu pensamento e as suas lembranças e os seus olhos para aquele ponto da história, não para o momento em que ele foi concebido, ou o momento em que ele iniciou o seu ministério, ou o momento em que ele morreu na cruz. Não, João quer que nós pensemos a respeito de Cristo desde o princípio. Nem mesmo podemos pensar a respeito de Cristo a partir dos relatos dos profetas do Antigo Testamento acerca de Cristo, que são muitas profecias desses homens de Deus falaram acerca de Cristo, tanto os profetas como Daniel, Isaías, Oséias, Jeremias, Ezequiel e muitos outros, Miqueias, Malaquias. Todos eles falaram acerca de Cristo em suas profecias, como também muitos dos salmistas, Moisés, Davi, Salomão, falaram também acerca de Cristo em suas composições, nesses livros poéticos que nós temos no Antigo Testamento. Até mesmo os livros históricos narram histórias que apontam para Cristo. Os outros livros do Antigo Testamento prefigurando a Cristo através de acontecimentos, cerimônias, símbolos. Mas nem daí nós devemos começar. É por eles sim devemos passar, mas não por eles devemos começar. Por estes pontos nós devemos iniciar o conhecimento da pessoa e da obra de Cristo a partir daquele princípio, daquele ponto da história. É por esta razão que João está falando no início do seu evangelho, no princípio. Porque ele quer que os seus leitores tomem a Cristo, não a partir da cruz,
não a partir do início de seu ministério, não a partir da sua concepção ou nascimento, nem mesmo a partir dos relatos das profecias do Antigo Testamento, mas a partir daquele princípio do começo de todas as coisas, quando Deus criou todas as coisas. Porque quando nós lemos no princípio, logo nós vamos lembrar destas palavras de Gênesis, relatadas também por Moisés no princípio. Vocês vejam, eu gostaria de mostrar a importância de nós voltarmos para o princípio, através de dois exemplos que nós temos no Novo Testamento, mostrando o quão é fundamental que nós pensemos desde o princípio em todas as coisas, principalmente a respeito de Jesus Cristo. O primeiro exemplo trata-se de um episódio quando os fariseus vieram interrogar a Jesus acerca do divórcio. Na verdade, os fariseus não estavam interessados verdadeiramente em aprender acerca do divórcio, qual era a verdade de Deus. Eles tinham já bem firmado o seu costume e a sua doutrina diversa da divina. Eles queriam, na verdade, era pegar Jesus em algum erro. Então eles foram e interrogaram a Jesus acerca do divórcio, dizendo para Jesus que Moisés, na sua lei, permitiu dar carta de divórcio por qualquer motivo. Claro que nem era por qualquer motivo, Jesus sabia disso, mas nem nesse ponto Jesus quis argumentar com eles. Jesus, para lhes explicar acerca do divórcio, para definir a verdade acerca nem do divórcio, mas acerca do casamento, Jesus disse para os fariseus uma palavra muito precisa, registrada em Mateus capítulo 19. Lá Jesus disse para eles: olha, não foi assim desde o princípio. Moisés permitiu que vocês dessem carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, por causa do coração empedernido, duro que vocês têm. Mas desde o princípio, Jesus fala para eles: desde o princípio não foi assim. Então Jesus volta lá para o princípio para explicar uma verdade, para interpretar a vontade de Deus. E Jesus disse para eles que lá naquele princípio, está lá narrado em Mateus 19, depois você pode conferir, Jesus diz que Deus criou homem e mulher, e que o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então Jesus se reportou ao princípio, para ensinar, não só os fariseus, como os outros que estavam ali ao redor dele para ouvir. Muito importante este ponto. Jesus não vai no próprio Moisés para respondê-los, embora ele diga que Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Mas o ponto importante e último de Cristo foi a criação, aquele princípio, e assim ele responde para aqueles homens. Então vemos aqui como é importante que nós voltemos a nossa atenção para o princípio, para entendermos muito dos problemas de hoje e das soluções de hoje. Outro exemplo também que podemos utilizar para que você possa entender como é importante voltar ao princípio é o que está escrito por Paulo em Romanos capítulo de número 1, a partir ali do verso 18. O apóstolo Paulo, ele vai dizer naquela passagem que Deus, desde o princípio, se revela por meio das coisas que foram criadas. Que Deus se dá a conhecer, que Deus se mostra, que Deus se descortina, que Deus mostra quem Ele é, por meio das coisas criadas, e Paulo acrescenta que isto é desde o princípio,
que Deus faz isto desde o começo. E por essa razão, todos os homens, diz o apóstolo, são indesculpáveis. Eles não têm perdão de seu pecado de ignorância, por não conhecer a Deus através de uma palavra revelada, por exemplo, porque Deus se dá a conhecer desde o princípio, desde o começo, desde que o primeiro homem existiu. Deus se dá a conhecer através das coisas que foram criadas. Então não há nenhum homem que seja indesculpável diante de Deus, porque é desde o princípio que Deus faz isto. Então o apóstolo Paulo também retoma o princípio. Ele também, a semelhança de Cristo, vai para aquele começo da história, do mundo, das pessoas, da humanidade, de toda a criação, para afirmar uma verdade da revelação e da manifestação de Deus. Por essa razão é que também João faz o mesmo. Ele inicia o seu evangelho com estas palavras no princípio, a fim de que nós possamos ter o completo conhecimento de Cristo, um conhecimento adequado, suficiente, para que possamos tê-lo e recebê-lo como nosso Salvador. É preciso que nós saibamos que se trata de alguém que não passou a existir a partir do momento em que fora concebido, que faz parte da história humana, não apenas do momento em que ele nasceu e veio ao mundo, mas a partir de um tempo muito remoto, muito distante, a partir desde aquele princípio, existe a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. Por esta razão é que eu gostaria de dizer para você, você tem condições de colocar toda a sua confiança somente na pessoa de Cristo, que você deve crer unicamente nele, porque ele é aquele que existe desde o princípio, como posteriormente nós demonstraremos nas próximas palavras deste verso 1, dizendo que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque Jesus Cristo é esta pessoa maravilhosa, esta pessoa completa, suficiente, perfeita, cuja obra foi em seu lugar, em seu favor. Então, creia em Jesus Cristo, coloque a sua confiança somente nele. Desista de confiar em si mesmo, de achar que você é suficiente, poderoso, eficaz, para poder alcançar a vida eterna. João diz claramente que é apenas crendo em Jesus que nós podemos ter a vida eterna. Então eu desejo a você, meu amado ouvinte, que você faça isso, creia em Jesus Cristo, e você também vai ter, a partir deste ponto, um novo começo, um novo princípio na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus, e a sua vida há de ser totalmente transformada pela graça de Deus. O Senhor te abençoe e espero que você esteja conosco na próxima mensagem. Nós falaremos sobre as próximas palavras desta primeira expressão. Nós falaremos sobre o verbo de Deus. Nós falamos hoje sobre no princípio, e na próxima mensagem, o Senhor nos permitir, falaremos que Ele era o verbo, porque esta é a primeira expressão. No princípio era o verbo. Então eu aguardo que você esteja acessando também a próxima mensagem, para você se inteirar de todo este versículo de número 1 do Evangelho de João, bem assim do restante do Evangelho, que nós traremos aqui a sua exposição de acordo com a graça de Deus. Deus te abençoe, abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, que você venha de fato a crer em Jesus Cristo e ter a vida eterna.
Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus poderoso, peço que estejas abençoando a vida destes amados ouvintes que estão acompanhando as mensagens do Evangelho de João, a exposição, o significado destas palavras, destas mensagens, deste evangelista acerca da pessoa e da obra gloriosas de Jesus Cristo. Que o Senhor possa colocar no coração deles a fé verdadeira, a fé genuína na obra e na pessoa de Cristo. Que o Senhor também, segundo a sua boa vontade, possa curá-los de suas enfermidades, sustentá-los em suas dificuldades, orientá-los em suas indecisões e fortalecê-los diante das provações e tentações de suas vidas. Que o Senhor seja com eles e os acompanhe e os guarde e os livres do mal, conforme o teu bom querer, conforme a tua graça. Em nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Muito obrigado pela sua atenção. Gostaria de pedir para que você possa curtir ali este vídeo, encaminhar, compartilhar com outras pessoas, para que possamos esparramar o Evangelho de Cristo por todo o mundo. Obrigado. E aí, Zé? E aí? Já? Joia, vamos começar? Não. Gostaria de falar nesta noite aos meus amados seguidores, amigos do YouTube. Ai, Deus. O que você queria falar com eles? Eu quero falar que Tá a difícil. Milaine está por trás aí, ó, dos vídeos. Tá tossindo demais, tá atrapalhando. É tossindo que fala? Tossindo? É. É o quê? Ué, eu não sei, eu tô perguntando. Nossa, sério, vai. Como é que tá a minha cara? Tá feia, tudo feio. Ah, melhor que tá tendo. Brincando, Zé. Melhor que tá tendo, Zé? As cruzes, hein? Tá precisando do nosso caminho, gente. Doa. Vamos doar camisas pros 10. Olha aqui, Zé. Estou olhando. Tava não, você tá Para, olhando pra não, outro vai. lugar. Aí, peraí. Me parece a lâmpada ofuscando. Nem dá pra perceber, sabia? Na câmera ela parece que tá escura. Olha, achei um cantinho pra ela. Opa, ela tá mostrando. E ela não quieta, sabe?